Olá, é um prazer ter você conosco novamente em uma live aqui do canal da revista Acordes, a revista que está vinculada ao programa de pós-graduação do Departamento de História da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Espero que a palestra de hoje atinja seus objetivos, especialmente para as pessoas que têm procurado estudar o passado e que hoje, devido às novas tecnologias, talvez encontrem problemas de fontes no futuro. O palestrante de hoje é especialista no tema e nós esperamos que todos tenham um bom aproveitamento. Para fazer a apresentação, o currículo do nosso palestrante, nós convidamos o doutor Marcelo Flório, então, que vai fazer esta apresentação. Olá a todas e todos. Hoje teremos o prazer de recebermos o doutorando Bruno Kuer, formado em Ciências Sociais pela Unifesp, mestrado pela Unifesp, faz atualmente doutorado em Ciências Sociais pela Unifesp, com bolsa da FAPESP. Ele é orientado pela professora doutora Márcia Consolim, é membro do Grupo de Estudos e Pesquisas Ciência em Circulação do Instituto de Estudos Avançados e Convergentes da Unifesp. Com vocês, a palestra do doutorando Bruno Kuer. Bom, boa noite a todas, a todos. Obrigado. Gostaria de agradecer ao Francisco, agradecer ao Marcelo e agradecer ao Núcleo de Estudos de História Social da cidade por ter acolhido esse tema, que é um tema que me parece fundamental para a gente discutir hoje em dia, questões relativas à sociologia contemporânea e que tocam também e de muitos modos a história. Essa pesquisa, como o Marcelo disse, é uma pesquisa financiada pela FAPESP, e o que eu vou apresentar hoje é um pouco do debate e de conclusões parciais de um estágio na França entre 2023 e 2024, que eu chamei aqui de A História Pública na Era dos YouTubers, o caso da França. Acho que, para começar, essa pesquisa, essa parte da pesquisa na França, ela é um desdobramento da pesquisa que acontece agora, né, no Brasil, e que trata especificamente sobre o contexto brasileiro. E acho que é interessante começar falando um pouco sobre o contexto mais geral da pesquisa que se desdobrou no estágio. Essa pesquisa ela é gestada em 2020 e ela é fruto de algumas questões que me tocavam naquele momento, que eram questões de ordem política. Então, a gente estava naquele contexto político conturbado, né, de um presidente que produzia uma série, que endossava, melhor dizendo, uma série de discursos de negacionismo histórico. A gente tinha, ao mesmo tempo, eu observava uma série de pessoas, tanto de professores universitários, quanto de outras pessoas que se identificavam como youtubers, que iam para a internet, né, sempre no sentido de se opor a todos os absurdos que a gente ouvia naquele momento. E isso começou a me chamar a atenção, porque dava um pouco a impressão que ir para a internet e falar sobre as ciências humanas e desmentir negacionismo histórico e apresentar fundamentos científicos e, num sentido mais amplo, publicizar aquilo que a universidade produzia, parecia que tinha se tornado algo muito simples e, assim, dava um pouco a ideia de que tanto professores universitários quanto youtubers, estava todo mundo misturado, e que bastava eu abrir um canal e começar a falar. E eu comecei a me interessar um pouco sobre o sentido disso, o que estava por trás desse tipo de produção, né? Qual era a lógica que operava nesse
nesse sentido. Então, eu acho que eu parti um pouco desse contexto da publicização das ciências humanas e sociais no Brasil, e eu comecei a perceber, primeiro, de uma forma preliminar, a pensar a trajetória dessas pessoas e por onde elas circulavam. E me chamou a atenção que existia, e ali de uma forma ainda incipiente, eu começava a perceber que se desenhava um mercado que ia para além da internet. A internet, o YouTube e as plataformas digitais, né, eles eram uma ponta dessa história toda, porque as coisas, os veículos de mídia, eles estavam todos engatados num grande circuito, né? Então eu comecei a perceber que existia um elo entre editoras que começaram a publicar livros naquele momento, best-sellers, sempre muito ligados ao contexto que a gente vivia. Eu comecei a perceber que existia uma produção de opiniões em revistas e jornais sobre aquele tema. Eu comecei a perceber que existia um espaço nas emissoras de televisão para se discutir o contexto político, o negacionismo, as ciências humanas, né? Isso começou a entrar em pauta. E isso tudo, de certa forma, aparecia nas redes sociais ou nas plataformas digitais, YouTube, Facebook, Instagram, como uma parte desse debate. Só que existia uma engrenagem que essas coisas todas estavam amarradas, né? E daí foi... acho que o que deu o tom da pesquisa foi pensar um pouco como que a lógica dessas plataformas se construía, e óbvio que elas se construíram, muitas vezes a gente esquece, mas as plataformas digitais são grandes conglomerados de mídia, essa lógica toda se construía através de certas regras do mercado publicitário. Então, eu comecei a pensar um pouco nessa oposição, né? O quanto que a publicização das ciências humanas, e naquele contexto do negacionismo, a universidade era instada a se apresentar para o público no sentido de defender a sua função social, mas existia esse mediador da mídia que não era tão aberto e simples e democrático quanto parecia, né? Existia um mercado por trás disso, que foi para onde a pesquisa começou a caminhar. Então, acho que eu coloquei aqui uma coletânea muito breve, né? Três chamadas, de notícias daquele contexto 2018, 2019, 2020, uma matéria da Carta Capital, negacionismo histórico como arma política, uma matéria do El País, Brasil, da relação entre o governo Bolsonaro e o negacionismo histórico, e uma outra matéria da Le Monde Diplomatique Brasil sobre a questão de Bolsonaro e o negacionismo histórico. E daí o que acontece? Me pareceu interessante, fundamental, na verdade, entender que existia uma certa organização de um mercado de reações contra o negacionismo histórico. O tema, obviamente, o tema é muito contemporâneo, e ele é também contemporâneo nos estudos de sociologia, mas se falava muito naquele contexto, se começava a discutir frações de uma nova direita, a relação entre plataformas digitais e uma nova direita. A questão da direita, de como a direita operava e produzia esses comentários, começava a ser debatido, mas eu achei que não tinha um debate sobre o mercado, e daqui a pouco eu vou falar porque eu estou chamando isso de mercado, mas o mercado de reações da esquerda, né? Ou de um dito campo progressista. Como é que esse mercado se estruturava? Porque quando a gente olha, por exemplo, as contestações ao negacionismo histórico, a gente vê que são veículos de fração mais progressista. Então, desde a Carta Capital, né, que é o projeto do Mino Carta, até o El País, o Le Monde. Então, existia ali, me parecia, um mercado de reações que era um mercado de reações à esquerda, e que, ao mesmo tempo, era curioso pensar um paradoxo, porque quando a história era atacada, ou os fatos históricos eram distorcidos, isso chamava a atenção, pelo menos quando se fazia o levantamento no Google Trends, por exemplo, isso chamava a atenção do público
do grande público, das audiências, para ciências humanas. E é nesse flanco que eu começo a pensar esse espaço de circulação, que é desse mercado de reações do campo progressista em defesa da universidade, em oposição aos negacionismos históricos. Como se constituía isso, que se chama de um mercado de opiniões? Eu estou falando mercado de opiniões, utilizando o conceito do Louis Pantot, né, que trabalhou diretamente com Bourdieu, o Pierre Bourdieu, que é uma referência para esse trabalho, na medida que eu estou trabalhando com o campo do jornalismo, o campo da publicidade, o campo acadêmico, né, o cruzamento entre esses campos. Quando a gente pensa na produção das opiniões, a gente está pensando no como essas opiniões podem ser objetivadas. A ideia de que a construção dessas opiniões jamais é ingênua, mas essa opinião ela é formada a partir de uma série de interesses coletivos. Então, são interesses dos grupos de mídia, são interesses próprios do campo jornalístico, são interesses dos próprios veículos de mídia e das plataformas, da regra de funcionamento dos algoritmos, quer dizer, há uma série de interesses que produzem essas opiniões. E é esse jogo de interesses que interessa aqui para pensar o primeiro achado dessa pesquisa no contexto aqui do Brasil, que foi a oposição entre intelectuais e youtubers. Quer dizer, não era essa mistura que parecia, né? Que acadêmicos falavam com o youtuber e que qualquer um podia ter o seu canal e se tornar youtuber. Essa questão passava por uma mediação do polo comercial. Daí a importância de pensar o Bourdieu na minha pesquisa, porque eu comecei a identificar dois polos principais. Um era o polo acadêmico, que era o polo diretamente ligado ao campo ideológico, que então produzia reações de oposição ao negacionismo histórico e voltada ao que podemos chamar grosseiramente de divulgação científica ou de publicização da academia e dos debates das ciências humanas, e do outro lado era um polo mais comercial, que era o polo onde se localizavam os youtubers. Comercial por quê? Porque quando a gente está falando do mercado de mídia, e essa é a grande dualidade que eu trabalho na pesquisa, você tem um polo comercial onde os veículos de mídia giram em torno das audiências. Os veículos de mídia dependem estruturalmente das audiências para se manter. E eles dependem das audiências tanto para consumir a informação, né? E esse campo, sobretudo do jornalismo, passou por uma série de transformações ao longo das décadas, né? Com a economia dos cliques, agora a economia da atenção, mas o funcionamento desse campo também depende das audiências no sentido de consumo da publicidade, que financia essa forma de circulação. Então, essa primeira oposição entre o campo acadêmico e os espaços de mídia, que se dava pela oposição, né, entre esses dois polos, interesses acadêmicos e ideologias do campo acadêmico, e o polo comercial, era um paradoxo na minha pesquisa, era um ponto de confronto, né, de onde eu comecei a elaborar as hipóteses, e isso acompanhava não só uma série de transformações morfológicas do mercado de mídia. Então, bom, nada disso é novo, se a gente for pensar numa perspectiva histórica. Você tem nos anos 90 uma série de estudos que mostra como as editoras se aliam aos cadernos de cultura para vender os seus produtos, os livros, né, os cadernos de cultura que passam a trabalhar conjuntamente com editoras. A gente tem nos anos 90 um declínio dos suplementos de cultura em função da emergência dos cadernos de economia. Isso tudo não é novo, esses arranjos dos espaços de mídia, eles são comuns, e a internet promoveu um rearranjo desse espaço, né? E esse rearranjo encaixava, de certo modo, lógicas editoriais, lógicas jornalísticas, lógicas da produção televisiva, e essas coisas se encadeavam ao redor das lógicas de funcionamento das plataformas digitais, que começavam a experienciar uma profissionalização das práticas de influência digital. E isso é importante, porque quando eu estou chamando de youtuber, eu estou me referindo exatamente
a uma prática profissionalizada de uso dessas redes, né? Então, é uma prática voltada a certas, digamos, regulações do mercado publicitário que tem por objetivo final atrair o público. E é importante pensar isso porque, tirando de uma perspectiva romântica, a ideia, eu acho que talvez, não sem razão, a universidade nunca foi tão provocada a publicizar suas ações, só que isso passa por essa mediação, né? Isso passa por esse encadeamento dos espaços de mídia e por esses interesses do polo econômico. Então, a forma de equacionar essas coisas é o sentido que chama atenção e que eu tenho percebido e tenho tentado chamar atenção na minha pesquisa. Mesmo nessas lógicas de interação, se a gente for pensar como que essas interações se estruturam dentro das próprias plataformas, existe uma hierarquia muito rígida, né? De um lado você tem essas posições mais acadêmicas, e de um lado você tem os youtubers, e existe uma categoria do meio que são o que eu chamo aqui de intelectuais midiáticos, né? Fazendo uma diferenciação, né? Toda disputa que envolve o termo intelectuais, mas assim, pensando em intelectuais acadêmicos, aqueles que estão vinculados à universidade, os intelectuais midiáticos, aqueles que dependem da mídia, e os youtubers, aqueles que dependem do mercado de plataformas. Existe uma mediação simbólica e econômica que encadeia esse tipo de produção. Então, os intelectuais acadêmicos costumam criar interações com os intelectuais midiáticos, né, imediatamente com as posições mais próximas do campo acadêmico. Isso é uma relação de dupla troca, é quase como uma moeda de circulação, porque à medida que os intelectuais midiáticos eles pertencem ao espaço de mídia e eles conseguem circular nesses espaços, os intelectuais acadêmicos que se propõem esse debate, se propõem a um debate acadêmico com as audiências, ampliam o alcance na medida em que interagem com esses intelectuais, ao mesmo tempo que existe um mercado simbólico que opera nessa troca, né? São créditos de legitimidade, pensando em termos do Bourdieu, em que se cedem parcelas de legitimidade dos mais acadêmicos aos mais midiáticos, no reconhecimento dessa categoria intelectual, que é a categoria em disputa por excelência desde o século XIX, né? E, ao mesmo tempo, os midiáticos promoviam uma interação maior com os youtubers. Então, mesmo dentro disso que a ideologia dominante prega, como um espaço aberto e livre de circulação, há uma hierarquia de construção dessa categoria intelectual, de como esses grupos se organizam, né? E como esses capitais econômicos e simbólicos circulam nessa troca. Aqui ainda está sendo... isso ainda está em construção, mas eu estou trabalhando isso no GEF, que é o levantamento de todos os veículos, ou pelo menos um levantamento exaustivo dos veículos por onde esses intelectuais, esses youtubers, de onde acadêmicos, midiáticos e youtubers circulam, e daí você vai começando a perceber que existem espaços em comuns e regras dessa circulação que produzem essa forma de difusão científica. Então, a gente tem desde vínculos editoriais, né, que passa por todos os grupos, os acadêmicos, os midiáticos e os youtubers, até os programas de televisão, e daí, claro, que quando eu estou falando de editora, de programas de televisão, há hierarquias, né, também, a editora mais comercial, a editora mais educativa, a TV mais comercial, a TV mais educativa, os jornais hegemônicos, os jornais de oposição, né, os jornais mais progressistas. Você vai vendo que existem circuitos comuns. No entanto, esses círculos, eles indicam os nós. Quando a gente vai olhar, por exemplo, os nós dos intelectuais acadêmicos no trabalho, a gente percebe que o nó é menor. O espectro, né, o tipo e a quantidade de veículos que esses acadêmicos circulam, ela não só é menor, como ela é muito mais hierarquizada, no sentido de estar mais próximo ao debate educacional. Então, são editoras mais voltadas à educação, às ciências humanas, aos programas de TV educativo, ao passo que os midiáticos e os youtubers estão mais voltados
aos veículos de mídia mais comerciais. De certo modo, todos esses veículos de mídia, eles se encontram nesse espaço e eles produzem formas de circulação comum, mas distribuídas de forma desigual, né? Os veículos em que os intelectuais circulam são diferentes dos veículos que os midiáticos costumam circular, às vezes se encontram, mas são diferentes dos veículos que os youtubers ou produtores de conteúdo costumam circular. De certo modo, essas categorias se encontram nesse espaço de circulação das plataformas digitais. E aí, e é isso que eu estou querendo chamar a atenção, que existe toda uma profissionalização desse mercado e que para você circular, né, no sentido de vamos dialogar com o público, né, vamos pensar num debate mais democrático, e se impõe um desafio, que é o desafio de justamente essa estrutura comercial que promove essa circulação. Obviamente que o que amarra isso tudo são os investimentos publicitários. Nos últimos levantamentos é interessante pensar, primeiro, os interesses econômicos que movem essa especialização das práticas de influência digital dos youtubers, porque pela primeira vez, né, a TV, que sempre liderou as receitas publicitárias, a TV aberta, ela se aproxima dos investimentos publicitários da propaganda na internet. Então, os tipos de propaganda e de publicidade encontrado, que operam em plataformas digitais, que operam nos algoritmos, eles recebem um aporte de investimento muito parecido com o que recebeu a TV aberta desde então. Então, há, dentro dessa lógica, esse propulsor que são as lógicas publicitárias e o dinheiro que circula nisso tudo, né? Então, isso pensando no contexto brasileiro. O que começou a me chamar a atenção e que me levou até a França foi pensar que uma das partes, uma das pontes desse debate é o que se chama de história pública. A ideia da história pública, que é o conceito americano dos anos 70, que surge, né, no momento pensando no próprio mercado de trabalho dos historiadores, esse papel da história pública ganha destaque, rebatendo todos esses negacionismos, mas me parece, isso ainda está em hipótese, um novo papel no mercado de difusão da história. Então, quando eu comecei a pensar, e daí eu entrei, fui levantando as fontes, né, de produção dessa dita história pública, o site da Federação Internacional de História Pública mostra o seguinte: existem uma série de iniciativas ao redor do mundo, organizadas no sentido de promover a história, a ampliação dos debates ligados à história, mas, como elemento transnacional, eu percebi que existia uma questão interessante na França, que era uma institucionalização dessa prática que não existia no Brasil. Quando a gente olha o mapa da Federação Internacional de História Pública, o Brasil tem ações ligadas, por exemplo, a mestrados profissionais em História, tem ações institucionais, mas nenhuma delas envolve o mercado de práticas profissionais da internet ou os youtubers, diretamente falando. E isso acontece na França. Há uma série de iniciativas na França que colocaram em questão essa relação do Estado com essa lógica de difusão científica e de publicização da história e dos debates acadêmicos. O primeiro ponto que me chamou a atenção nesse mapa e que me fez, e que me levou até a França, foram os cursos de Master em História Pública. O primeiro deles é da Universidade Paris-Est-Créteil, que é um curso desenhado. Daí eu tive a oportunidade de visitar esse curso, entrevistar coordenadores, alunos, professores. E o que esses dados mostraram? Primeiro, que existe essa tensão entre o polo acadêmico e o polo comercial também está presente nesse contexto francês. Então, pensando no perfil do curso, esses cursos, atualmente existem 3 master na França, né? Sendo o Paris-Est-Créteil o primeiro deles, mas esses cursos eles estão ligados a uma demanda
ou uma reserva de mercado dos formados em história. Então, eles são fechados a jornalistas, a cientistas sociais, eles são exclusivamente ligados aos historiadores, e são ligados a historiadores que não querem ou não conseguem espaço nas instituições acadêmicas. É um curso voltado diretamente, e eu acho que eles conseguem mostrar bem, né, como esses cursos articulam essas dimensões do mercado, dos espaços de mídia que eu tento articular no Brasil, editoras, revistas, jornais, etc. Aqui no centro a gente vê esse círculo, né? Como que esse curso de Master em História Pública, ele articula a produção no YouTube, com eventos, com a televisão, com as editoras, com a própria web. Você vai percebendo que é um curso que está ali, ele localiza esse mercado e ele prepara, num curso de mestrado, o profissional que vai atuar nessas redes, né? Então, ele é um curso, primeiro, que tem uma salvaguarda, no sentido de uma reserva de mercado aos historiadores, mas ele também é um historiador, ele também é um curso que abre uma série de concessões a esse mercado. De certa forma, você tem o Estado regulando, né? Isso que me chamou a atenção, e você tem essa tensão bem colocada com o mercado, essa relação direta com o polo econômico. Ao mesmo tempo, esse curso é voltado, em geral, né? O perfil dos alunos que me apresentaram quando eu visitei são alunos de classes populares, e acho que o Bourdieu, quando trabalha as relações da desigualdade na educação, mostra como as desigualdades na educação, elas refletem as próprias desigualdades, né, no campo acadêmico. Então, a gente tem alunos que estão na borda do sistema e que são, de certo modo, absorvidos pelo sistema educacional, orientados a essas novas práticas de produção de conteúdo. E, ao mesmo tempo, é um curso muito, muito ligado ao polo econômico, porque é um curso que surge de um termo de cooperação entre a Universidade Paris-Est-Créteil e o Banco BNP Paribas, que é um dos principais bancos da Europa, né? Atualmente um dos maiores bancos da Europa. E, ao mesmo tempo, você tem uma relação muito... Isso eu não identifiquei aqui até o momento, mas na França você tem uma relação muito direta entre o mercado e o próprio mercado de história pública, né? A história é um objeto de consumo e de regulação muito claro, e daí, então, uma das formas de atuação desses cursos de Master em História Pública, eles estão ligados à promoção de festivais de História Pública, né? O Festival de História Pública da Universidade Champollion d'Albi, que é uma das universidades que promovem o curso de Master em História Pública, ao Festival de História Popular de Créteil, que é promovido pela UPEC, Universidade Paris-Est-Créteil. Quer dizer, você vai tendo uma entrada no setor público dessas lógicas de produção de conteúdo profissionalizadas, e não só profissionalizadas, reconhecidas pelo Estado através do diploma. E, ao mesmo tempo, isso também cria simetrias dentro do próprio sistema francês. Interessante, só acho importante, cabe os parênteses de que não é um estudo comparativo Brasil-França aqui. Eu estou pensando na categoria História Pública como uma prática historiográfica transnacional, para poder estabelecer aproximações e distâncias, mas não estou realmente fazendo um estudo comparativo, porque isso me implicaria ter que entender todo o campo francês, e não é o objetivo do trabalho, mas essas aproximações permitem observar certas incongruências, assim, que se distanciam do Brasil e que criam assimetrias dentro do próprio sistema francês, né? Quando você tem esses festivais mais populares, né, ligados a esses cursos de Master, ao mesmo tempo você tem festivais organizados por sociedades de historiadores francesas, né, de universidades de grande prestígio, como a Paris 1, a Sorbonne, que promovem seus festivais e que
em certo sentido, não tem uma relação direta com os youtubers, e isso eu pude perceber na França, em todas as entrevistas que eu reparei, né, essa oposição, em geral, acadêmicos dizem, eu não entendo dos youtubers, eu não falo com eles, porque eles representam dinheiro, né, eles representam o polo comercial. Essa tensão, ela vai, mesmo quando o Estado parece abraçar essas práticas, esses polos de oposição também vão se desenhando ali. Então, desde os festivais de história pública mais prestigiados, ou das sociedades de história mais prestigiadas, que recusam um pouco essa lógica mais comercial, né? Então, como exemplo, o Noturnos da História, o Festival de História Popular, que tem o apoio da ERES, da Escola de Altos Estudos de Ciências Sociais, e que eu acho que é interessante, né? Que não cabe nos limites do meu estudo, mas entra como um apontamento para um estudo futuro, quando a gente pensar a relação Estado e regulamentação de práticas de influência na França, que é o que eu estou tentando mostrar, como isso cria assimetrias dentro do próprio sistema francês, né? E mantém e reproduz, parece, em hipótese, isso que o Bourdieu chama de hierarquias, né? Hierarquias simbólicas de prestígio no campo educacional. Eu acho que outras formas que eu comecei a investigar ali, no caso francês, dessa relação entre os youtubers e o corte institucional, foi de uma própria parceria com o Museu do Louvre, em 2016, que recrutou youtubers para fazerem a propaganda do Museu do Louvre, né, para difundir uma instituição de grande prestígio cultural às audiências mais amplas. Um caso muito particular e que também motivou a minha pesquisa foi pensar um projeto da Biblioteca Nacional da França, que é, sem dúvida, uma das principais instituições de pesquisa na França, né, e uma instituição que goza de grande prestígio, mas que recrutou uma série, 8 ou 9 youtubers, se não me falha a memória, para fazer a divulgação dos seus acervos, num projeto chamado Retronews BNF, né? E esses youtubers, então, produziram conteúdo para a BNF para divulgar ao grande público, às audiências, os seus acervos, né? Isso é uma entrada dos youtubers no campo cultural, que também até o momento não verifico no Brasil, e outra que é a próprio Centro Nacional de Cinematografia, que lançou um edital para jovens youtubers, né? Esses editais para jovens youtubers que iriam produzir vídeos educativos e que depois seriam, de algum modo, incorporados pelo próprio sistema educacional francês. Então, é interessante perceber esse corte institucional em que você tem uma certa... E daí é um paradoxo, né? Como é que o Estado entra diante de uma força de regulação, diante de um setor, diante do setor midiático, diante da força que tem essas empresas de mídia e que produzem e divulgam, inclusive, os conteúdos acadêmicos a partir das suas próprias lógicas. Um dos youtubers mais famosos na França, que faz esse tipo de trabalho, é o Benjamin Briot, esse que aparece na foto. E o Benjamin Briot é uma figura interessante, porque ele não é formado em História, ele é formado num curso técnico de audiovisual, mas ele trabalha com divulgação da história na França, ele trabalha para essas instituições, BNF, Museu do Louvre, e ele é, em certa medida, um dos grandes divulgadores do Master de História Pública, né? Tem essa notícia do France Inter, que é um veículo de mídia super popular na França, que eu acho que é significativo desse processo, que diz: é o que diz a chamada, né, da matéria, popularizar a história no YouTube, no Twitter, no TikTok, ou até mesmo em podcasts. Isso não se tornou uma profissão de verdade, isso não só se tornou uma profissão de verdade, como também existem cursos de formação para isso. História Pública. Essa é uma disciplina originada nos Estados Unidos e que torna a pesquisa histórica acessível, sem comprometer a substância ou rigor científico. Um curso acadêmico para se tornar o novo Nota Bene. Nota Bene, que é o canal do Benjamin Briot. Ou Benjamin Briot, esse historiador e youtuber com 2 milhões de inscritos. E eu acho, vou falar daqui a pouco mais um pouco sobre o Benjamin, mas eu acho interessante porque quando a gente vai, isso mesmo no Brasil, né,
pensar o que está por trás dessas produções de youtuber, ou mesmo produções de canais para o YouTube, tem toda uma infraestrutura por trás, né? Então, é a estrutura do texto, é a estrutura da iluminação, é o roteiro, é a profissionalização desses vídeos, que não é nada orgânico, né? Existe uma série de agentes que produzem isso, e que faz parecer que simplesmente o sujeito abriu a câmera e começou a produzir aquilo. Mas não, ele não só é um conteúdo extremamente profissionalizado, que mobiliza uma série de roteiristas, né, um staff, né, uma expertise, melhor dizendo, nessa produção, como é uma expertise que se molda a esse mercado. Também na França, mas com essa questão que me chamou muita atenção e que me tocou, que é essa interferência do Estado, né? E isso é uma coisa extremamente interessante para pensar. Mesmo quando a gente olha a atuação do Benjamin Briot na França, pensando um pouco no seu canal, no Nota Bene. Primeiro, Nota Bene é um canal fundado em 2014, e o Benjamin Briot diz que ele funda esse canal quando ele ficou desempregado, né, de uma agência, de uma produtora. Ele diz que a ideia surgiu de uma nova onda de interesse pela ciência na França, e por que não pela história. Em certa medida, quando eu faço o paralelo com o Brasil, essa promoção de canais de YouTube, de divulgação acadêmica, e que eu chamo de tradução, né, do debate acadêmico para as audiências, também começa a surgir no contexto do negacionismo histórico, né, retomando aquele paradoxo que eu falei no começo. Quando se cria o discurso negacionista, o mercado de opiniões cria um mercado de reações que rebate. E a criação desse mercado é o espaço que se abre por onde esses canais, essas produções circulam. E também na França, né, em que ele se aproxima de um interesse pela ciência para promover o seu produto, que é a divulgação da história. Em geral, o Benjamin Briot é noticiado pela mídia francesa como um caso de sucesso, e, ao mesmo tempo que ele tem parceria com a BNF, ele participou do projeto Retronews BNF, ele participou do processo de divulgar de vídeos, né? Ele promoveu uma série de vídeos para divulgar os acervos da BNF, ele participou do edital de publicidade do Museu do Louvre, ele ganhou o edital de jovens youtubers do Centro de Cinematografia, produzindo vídeos com viés educacional, só que, ao mesmo tempo, ele mantém um pé nesse espaço, né? É como se fosse um pedágio, é o que eu estou... E essa relação, né? Não é possível, e eu acho que é isso que a gente tem que debater atualmente nas ciências humanas, né? Como que a gente trata, como que a gente discute essa difusão sem estar com o pé, né? Ou em que medida o pé na publicidade e no polo econômico que rege esses interesses interfere esse tipo de produção. Então, é interessante, acho que aqui 2 exemplos para pensar, que ao mesmo tempo que ele participa dessas instituições culturais, ele tem um contrato com a Ubisoft. A Ubisoft, que é uma grande produtora de entretenimentos na França, responsável pelo jogo Assassin's Creed, que é um jogo muito popular na França e no Brasil. Ele produz uma série de materiais, né, para explicar o contexto dos jogos do Assassin's Creed, em parceria com a Ubisoft, e produz também livros de difusão de história com as editoras mais comerciais da França, como a Robert Laffont. Então, é alguém que representa muito bem essa dualidade, e que é uma dualidade que aponta, né, essa oposição, o desenho dessa oposição no campo francês. E aqui, já me encaminhando para o final, eu quero apresentar algumas hipóteses para discussão que o tratamento ainda parcial desse material me leva a pensar. Primeiro, partindo do fato de que a relação entre as ciências humanas e a difusão científica é mediada pelos aspectos mais comerciais que são próprios da indústria cultural. Então, no que diz respeito à história pública, no caso brasileiro, essa relação entre tipos intelectuais e youtubers, eu não verifico ainda um corte institucional, pelo menos tão claro como na França, né, me referindo aqui aos cursos de master, a divulgação institucional, etc., etc.
E no caso francês, esse corte institucional ele aponta para duas hipóteses, que são, e isso implica uma regulação dessas práticas pelo Estado? O que eu quero dizer com isso? É o Estado tentando intervir e não deixar, né, pensando em outros termos, se a gente tem esse desafio, pensar como a universidade se coloca e debate, num debate mais democrático, de longa duração com a sociedade, se a gente tem essa mediação, que é essa mediação de mercado, né, que é essa mediação das mídias, é o Estado tentando regular isso, ou, a hipótese 2, seria o Estado cedendo à própria pressão comercial desses espaços de mídia, né, tão mediado pelo mercado das plataformas. Então, acho que é um pouco, ainda muito parcial, mas é um pouco o que eu gostaria de discutir, que eu apresentei, que eu gostaria de discutir como resultado desse estágio. Eu agradeço a todas e a todos que acompanharam até aqui. Obrigado. Muito bem, professor Bruno. Queremos te agradecer pela palestra, mas antes do agradecimento final, nós gostaríamos de colocar algumas perguntas que foram feitas através do WhatsApp, e uma delas, eu já não sei se eu faço todas de uma vez, mas uma pessoa quer saber, desculpe, antes eu quero fazer aqui a menção de um elogio, né, do João Vitor Teixeira Bento. Ele escreveu que a sua live foi excelente. Obrigado, Ju. E aí sim a pergunta. A primeira, por que você escolheu, ou como se chegou, né, à escolha da França como seu campo de pesquisa? Então, por que razão que você escolheu esse país? Como que você prefere fazer, Francisco? Fazer todas as perguntas? Não, como nós temos, assim, tempo, você pode responder cada uma e a gente vai tocando. Não tem muitas perguntas. Bom, João, obrigado pelo elogio. E a escolha da França, ela se deve a dois motivos. Primeiro, que eu trabalho com um referencial teórico, que é do Pierre Bourdieu, a teoria dos campos, né, e que me ajuda a entender e a montar esse espaço que eu estou tentando trabalhar, que é tão complexo, justamente porque os espaços de mídia, quando eles são rearranjados com essas lógicas de internet, eles parecem fragmentar tudo isso, mas a questão dos campos e dos espaços no Bourdieu me ajuda a estruturar como essa lógica opera. Então, acho que eu parto de uma leitura feita a partir do referencial do Bourdieu. E outra questão é que, nesse trabalho, nesse levantamento bibliográfico, o próprio levantamento bibliográfico me leva, pelo meu referencial teórico, a muitos estudos de mídia na França que tentam objetivar esse fenômeno. Então, a questão do mercado de opiniões, a questão de como são os embates e disputas que estão por trás dos produtos de mídia ou dos produtos da indústria cultural que me levam até a França, e quando eu encontrei essa questão de um curso de mestrado institucionalizado, que não é para ser youtuber, mas que lança de forma legítima a prática dos youtubers, né? Um curso de master em História Pública, que é reservado aos historiadores, mas que, como disse a propaganda lá no France Inter, se você quer ser o novo youtuber, o novo Benjamin Briot, e esse corte institucional do contexto francês acabou me levando até lá, primeiro para pensar, acompanhar seminários e pensar a própria revisão da minha bibliografia, e depois para estabelecer um paralelo possível. Como eu disse, não é um estudo comparativo, mas são paralelos que me permitem encontrar certas diferenças e similitudes com o contexto brasileiro que eu estou estudando. Muito bem. A outra pergunta que mandaram, essa pessoa não quer ser identificada, porque ela acha que a pergunta dela é muito simplória, mas ela quer saber o que é um festival de história. Isso é muito interessante. Na verdade, é uma pergunta muito interessante que eu passei batido, porque o que acontece? Na França, existe uma tradição dos festivais de história pública.
Então, as prefeituras locais, né, as administrações municipais, elas promovem festivais de história, ou promovem diretamente ou apoiam festivais de história pública, que são grandes festivais abertos ao público, com debates com historiadores, como um grande café filosófico aberto, mas que debate as questões da história contemporânea. E esse aspecto, né, e eu acho que é isso que eu achei interessante de verificar, tem esse aspecto da democratização da história, que é maravilhoso, né, e lá esse mercado é muito, muito forte dos festivais de história pública. Seria, talvez, como a gente tem no Brasil, a referência da virada cultural, mas é uma virada cultural da história pública, né, para pensar a história. Só que por trás disso existem certas lógicas que, na produção desses festivais, existe uma lógica que abraça esses youtubers no sentido de, então o curso de master promove um festival e vai dizer, olha, os nossos alunos promovem, que é uma forma de apresentar os cursos para o próprio público. Existe uma diferença entre os historiadores que já torcem o nariz e dizem, olha, essa coisa de YouTube aí é muito comercial, são outros interesses, a gente está aqui só mesmo, né, que é essa mobilização mais ideológica, só mesmo pela difusão da história. Então, eu comecei a perceber que existiam certas assimetrias nesse desenho, que são interessantes, que não vão contemplar na minha pesquisa agora, né, mas que são interessantes para contemplar numa pesquisa futura. Muito bem. A professora Yara Reis, ela pergunta o seguinte: a presença do Estado é um divisor de águas, mediante as relações existentes nesse campo. Grosso modo, youtubers, no Brasil, estão associados ao sucesso e à promoção individual. Como você vê essa questão? Olha, eu acho essa questão fundamental da professora Yara Reis, porque eu concordo com isso, e quando eu penso nas lógicas do Brasil, que é sobre as quais eu me debruço detidamente, é muito claro que, primeiro, é muito voltada à promoção do sucesso individual. Mesmo os youtubers que se propõem a fazer uma difusão da história, eles são muito ligados ao mercado comercial. Então, editoras comerciais, eles são ligados sempre colocam a questão do sucesso econômico como um índice de prestígio. E na França é o oposto. O que eu quero mostrar é que não exista, e pelo menos é a hipótese que eu me debruço agora, não é que não exista esse corte comercial, mas lá você parece que tem o Estado querendo impor um certo limite, dizendo, olha, você quer falar de história, mas então você tem o Estado regulando. Veja bem, para falar de história, você tem que trabalhar a história dentro de um curso de mestrado de história. Você quer falar de história, mas espera aí, você tem um limite que é o limite institucional, é o Museu do Louvre. Você tem os parâmetros do Museu do Louvre, né? Eu acho que o Estado se coloca um pouco no sentido de regular essa coisa do... Bom, se qualquer um for falar de história, qualquer um é historiador. Se qualquer um for falar de sociologia, qualquer um é sociólogo. O Estado impõe, me parece, uns certos parâmetros, e que aqui me parece que estão completamente deixados à regulação do polo econômico. Muito obrigado. Agradecemos também ao Marcelo pela sua intermediação e a todas as pessoas que estão nos assistindo presencialmente e aquelas que vai ter muito mais gente assistindo à gravação. Tá? Então, agradecemos a todos e não sei se o Marcelo quer dizer alguma coisa a mais. Não, já estou bem satisfeito. E o Bruno? Não, eu quero, na verdade, agradecer muito pelo convite e pela generosidade e pelo espaço de poder debater a pesquisa, que é sempre ótimo, né, poder ter a oportunidade de debater. Muito obrigado. Ok. Então, até a próxima. Esta que foi a última gravação, né, a última palestra deste ano. Voltaremos no mês de fevereiro com outras palestras, com outros temas, para o público acadêmico brasileiro. Agradecemos a todos e todas. Obrigado. Tchau, tchau.